A gente é muito rápido em lembrar que Jesus disse, mas vocês estão omitindo o dízimo para os fariseus. A gente lembra disso e usa isso para defender o dízimo, como 10%, que aí já é estranho, porque deveria ser os 3%, mas enfim. Só que a gente deixa de reforçar o que Jesus disse ser mais importante. O que ele disse ser mais importante? Vocês estão negligenciando a misericórdia, a justiça e a fidelidade. E aí, em Lucas, a outra versão dessa mesma passagem, ele fala o amor. Então, o que eu fiz? Eu pego essas 3 palavrinhas, eu junto misericórdia com justiça e falo, o que mais importa na vida do cristão? Na doação cristã? Amor, justiça e fidelidade. Isso é o que mais importa. Se eu pratico esses 3, eu vou ou praticar os 10% como doação regular ou mais. Ou, se eu tiver com necessidade, às vezes não, mas isso não significa que meu coração vai ser levado pela ganância. Se eu não pratico esses 3, não importa se eu pratico o dízimo. Porque não é o mais importante. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 565. Eu sou o Rodrigo Bibo e se você mora de aluguel, não precisa dar dízimo. Calma, mentira, não é bem isso. Oi, gente, eu sou o Matheus Ortega, eu sou autor desse livro aqui, Economia do Reino, que inclusive eu já vim falar aqui, né, no Bibo Talk sobre ele, e agora estou lançando esse livro sobre dízimo. Então, por isso que o Bibo fez essa piadinha. Olha aí, dízimo é dízimo e oferta. Olha aí, gente, estou aqui com o Matheus. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Matheus, ao BTcast. Sempre uma honra recebê-lo aqui. Realmente, o Economia do Reino foi um sucesso, assim, é um livro que ninguém viu chegando, tirando você e a editora, e quando chegou, conquistou um espaço muito legal. Parabéns pela reflexão no Economia do Reino. E agora, né, o Economia do Reino gerou perguntas e você traz, então, aqui o livro Dízimo, o que mais importa? E a gente vai bater um papo com o Matheus, então, sobre o dízimo, algo que está na Bíblia, que gera muita divisão, gera muitas conversas, gera muito legalismo e entre outras coisas que a gente vai conversar aqui. Por isso, fique nesse episódio, é aquele episódio bacana para você passar no grupo da igreja, inclusive é um episódio que pode abrir os seus olhos, enfim, muita coisa legal vai vir nesse episódio. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana é o seguinte, galera, estamos falando aqui sobre 10%, tem que dar 10% ou não, como é que funciona esse negócio do dízimo. O que eu posso dizer pra você é o seguinte, eu não sei se você precisa dar 10% dos seus ganhos para a igreja, mas eu tenho certeza que eu, com o cupom Bibotalk, posso te dar 18% de desconto na sua primeira compra na Insider. Galera, eu sou um cliente da Insider e agora também patrocinado por eles. Então, se você quer experimentar uma camiseta, que é a camiseta do futuro, é a camiseta tecnológica, é uma camiseta que você vai usar mais de uma vez. Por quê? Porque ela tem uma tecnologia anti-odor, antibacteriana, ou seja, o suor, galera, você até pode suar, você vai usar preto no sol. Sim, é a loucura da Insider, é isso. Você pode usar preto no sol, na chuva, você pode usar preto no calor, no tempo úmido. Ela tem uma regulação térmica aqui que é sensacional. Você pode até transpirar, mas o tecido, eu não sei explicar aqui com os detalhes tecnológicos, mas eu tô dizendo para vocês o que eu sinto usando a Insider. O suor, ele não propaga, ele seca rápido, o tecido lida bem. E por ter essa tecnologia antibacteriana, a coisa não propaga cheiro. Então dá para você usar a camiseta da Insider mais de uma vez. Segundo, você vai lavar? Lavou, beleza, conforme a Insider orienta e tal. Você lavou, você pegou diretamente da máquina, botou para secar bonitinho, tirou do varal, meu amigo, minha amiga. Põe no corpo se quiser. Ué, mas não amassa? Amassa um pouquinho, é óbvio, você acabou de bater a camiseta ali, mas você põe no corpo, o calor do seu corpo vai desamassando. Essa camiseta aqui, gente, eu peguei ela amassada do meu guarda-roupa ali, tinha aqui uns frisos aqui, tava meio assim, entendeu? Botei meia hora depois, tá? Tava aqui, ó, desamassou no meu corpo. Maciez, tu sente um abraço da Insider, sabe? Já contei pra vocês, né, que eu tava no aeroporto, passei naquela inspeção, o cara pegou, né, passou a mão em mim aqui e tal, pra ver se eu não sou nenhum terrorista, e ele... Cara, um comentário aqui, é Insider tua camiseta, né? Eu falei, é Insider, porque, gente, é um toque. Todo mundo que passa a mão aqui, ó,
que eu faço propaganda da Insider aqui no coworking onde eu tô. Gente, já usou meu cupom Bibotalk em 18% de desconto na primeira compra e tal. E a galera tá comprando aqui, mano. Porque a galera pega, passa. Você, então, tem uma camiseta que não vai propagar o cheiro ruim. Não pega cheiro. Até em restaurante, às vezes, cara, você sai aquele cheiro de comida, não pega. É impressionante. Outra, você vai poder usar mais de uma vez. E outra coisa, lavou, né? Beleza. Não desbota, meu amigo. Não desbota. Você tem camiseta... Ó, eu não posso falar quantos anos dura uma camiseta da Insider. Eu não posso falar isso. Vai variar muito de como você vai lavar ela, como é que você vai cuidar dela. Mas o que eu vou dizer pra vocês aqui é um fato, tá bom? Aqui no escritório tem um cliente da Insider, tem várias camisetas da Insider, ele usa já há pelo menos uns 3 ou 4 anos. E, mano, eu ponho a minha. Essa minha aqui deve ter o quê? Uns 4 meses? Não sei. Eu ponho a minha do lado da dele. Cara, tu não sabe dizer qual que é a nova, qual que é a que já tem 3 anos. É impressionante. É porque ele cuida também, lava direitinho dentro do saquinho que vem e tal, na água fria, seguindo toda ali aquelas, né, não põe pra secar no sol, aquela coisa toda. Então ele cuida da camiseta, tá bom? E aí, mano, dura. Então quer dizer o quê? Você vai economizar, entende, mano? Primeiro que é todo um tecido sustentável e tal, tem todo um lance, né, de sustentabilidade. Você vai economizar água, porque você... Gente, lavagem de 15 minutos... na máquina, assim, eu fui, né, como eu já falei pra vocês, tive uma viagem internacional e eu lavei roupa nessa viagem internacional, porque basicamente a minha mala era cuecas e camisetas da Insider, né, calça eu ainda não tenho, mas já tá no planejamento aqui, porque meu guarda-roupa vai ser Insider, pela praticidade, pela beleza, pelo conforto, entende? Então o que acontece? Botei pra lavar minha Insider lá, cara, 15 minutinhos, sai, cheirosinha, ó, pronta, né? Botei pra secar ali rapidão, no outro dia já tava eu batendo com a Insider de novo. Então, ó, aproveite, se você nunca comprou nada na Insider, o meu cupom vai dar 18% de desconto nessa sua primeira compra. Se você já comprou, usa o cupom Bibotalk, ele vai te dar 12%. Sério, vale a pena demais investir na Insider. Elegância, inclusive agora dá uma olhada no site lá, ó, tá aparecendo o site aí pra vocês. Tem peças femininas também. Aliás, um testemunho da minha esposa, eu comprei uma legging pra ela, ela aprovou demais, usa a legging direto na academia e comprei também outra parte de cima também ali, ela usa, super aprovado também as roupas aí pra fazer exercício físico da Insider. Tá bom, gente, ó. Usa o meu cupom Bibotalk. Se for a primeira compra, 18%. Se for a segunda, terceira ou quarta, 12%. Ó, se quiser, tá aparecendo o QR Code aqui na tela, beleza? E você pode escanear aqui. Ou tá no primeiro comentário fixado aqui do YouTube, ou também na descrição deste episódio, tanto em bibotalk.com, como também lá no YouTube. Muito bem, Matheus, é o seguinte, cara, parabéns pelo teu livro, O Dízimo, que chega aí novamente pela Thomas Nelson Brasil, e é um tema delicado, e eu queria, eu acho legal perguntar pro escritor o que motivou a escrita dele, e eu queria perguntar pra ti, Matheus, o que motivou a escrita de Dízimo, o que mais importa? Aliás, esse subtítulo já carrega uma coisa muito interessante aí. Queria um pouquinho desse background que te motivou a escrever esse livro. Beleza, Bibo. Na verdade, eu escrevi o Economia do Reino, eu fiz uma pesquisa sobre riqueza e pobreza no cristianismo. Então, foi bem extenso assim, eu levei 6 anos, estudei tudo, só que eu não entrei nesse tema do dízimo. E eu não entrei de propósito, porque senão a conversa iria ser levada toda para esse lado. Só que o que aconteceu foi que depois eu comecei a fazer workshops, palestras, pregações sobre o tema da riqueza e pobreza, e as pessoas vinham me perguntar, e aí, e o dízimo, eu tenho que dar ou não? E a sensação que eu tinha, bom, eu tenho uma opinião, mas eu preciso estudar mais a fundo, né? Então, de uns 2 anos e meio para cá, eu comecei a mergulhar de cabeça nesse assunto, comecei a ler todo mundo que existe, que tem disponível por aí, para tentar entender, então, qual que é a visão cristã, bíblica sobre o assunto. E aí a minha surpresa foi que eu descobri um monte de coisa que eu não tinha a mínima ideia, Bíblia. 30 e poucos anos de cristianismo, eu nunca tinha ouvido falar em várias das coisas que eu vou compartilhar aqui hoje. Então eu descobri que é um tema muito mais profundo e complexo do que eu imaginava, sabe? Então isso eu me empolguei muito com esse assunto, porque eu falei, cara, tem gente que acha que isso é uma coisa, mas na verdade tem uma profundidade incrível para esse assunto, que traz desdobramentos para nossa vida prática cristã. Uhum. Então essa foi a motivação. Exato. E, Matheus, é legal o que tu fala, porque, cara, inclusive eu lendo o teu livro, algumas coisas... Porque dízimo é o seguinte, ele não é aquele tema que eu nunca tive interesse em pesquisar sobre o tema. Sempre aquela pesquisa rápida, superficial, que inclusive até destoa já do popular, geralmente, mas eu nunca me aprofundei. E lendo o teu livro, eu percebi realmente esse teu cuidado
ir a fundo, né, no que a Bíblia diz, no que a teologia diz, o que os rabinos dizem, né? Então tu toma esse cuidado também de ver a cultura judaica sobre isso e tal. Mas como é que tu enxerga hoje? Vamos lá, Matheus. Tu disse que 30 e poucos anos de igreja, você nunca tinha ouvido as coisas que você cavocou aí. Eu queria entender como é que tu hoje enxerga o dízimo na igreja. Hoje, quando se fala em dízimo, na tua visão, naquilo que tu percebeu nas igrejas, tu é um cara que viaja, é uma pessoa, assim, que conhece um pouco o cenário. Eu sei que é um recorte, obviamente, né? Ninguém conhece, ninguém pode falar, a igreja brasileira é assim. É difícil a gente fazer né? Mas, grosso modo, parece que existe uma cor, assim, um conceito que caracteriza boa parte da igreja. Hoje, como é que tu enxerga a visão do dízimo de forma majoritária aí nas igrejas? Boa. Eu diria que a definição de dízimo hoje na igreja brasileira é dar a 10ª parte da renda à igreja. Então, na igreja brasileira, de forma geral, se você fala, eu dou 15%, eu dou 20% da minha renda, aí a pessoa vai falar, bom, então é oferta, não é dízimo, porque o dízimo é 10%. E se você fala, não, eu dou menos, né? Então, menos, na verdade, também não é, porque o dízimo é o 10. E a outra distinção que a maioria das igrejas, não todas, fazem dízimo é para a igreja. Então, o dízimo não é algo que você dá para a ONG, porque se for para a ONG é uma oferta, não é dízimo. Então, assim, essa é a definição básica que eu percebo na maioria das igrejas brasileiras. E aí, o meu questionamento inicial bom, será que essa definição é bíblica? Será que dar 10% da renda mensal à igreja está na Bíblia? Então eu começo com essa pergunta, né? No livro eu começo com isso, e eu fui começando a ver que, na verdade, isso não é exatamente o que está na Bíblia. É algo que a gente construiu em cima de alguns princípios e algumas histórias bíblicas, mas não é exatamente o que está lá. Então eu já vejo que existe uma incoerência entre a prática e a Bíblia, e a história. Então, diante desse dilema, eu falei, bom, eu preciso me mergulhar nessa história, porque tem gente aqui de um lado falando que o dízimo não existe mais, né? Novo Testamento, não existe mais 10%, esse número está obsoleto. E de outro lado, eu vejo pessoas também igualmente relevantes no corpo de Cristo, né? Teólogos, pessoas importantes, falando que, na verdade, isso é um princípio válido, e que, na verdade, está no coração de Deus e que a gente deve praticar. Então, assim, diante desses extremos, é muito difícil chegar e bater o martelo e falar, é isso ou é aquilo. Porque se eu falar isso ou é aquilo, eu estou simplesmente jogando fora pessoas como Lutero, pessoas que falam ao contrário do que eu penso. Então, assim, acho que de forma geral, Bibo, a definição que está no dicionário, se a gente for ver a parte religiosa, dízimo é dar a 10ª parte, né? A 10ª parte de um todo. Mas a definição religiosa é a 10ª parte da renda à igreja. Então, acho que essa definição precisa ser questionada. Boa. No livro que eu faço, eu começo questionando essa definição e mostrando ao longo da história da Bíblia, e depois a gente vai para a prática. Legal. Vamos fazer isso então, Matheus. O pessoal tá aqui pra isso. O pessoal já tá achando, eu não quero ouvir história, eu quero conteúdo. Rapaz, isso tudo é conteúdo, você tem que aprender a ir por partes pra entender o raciocínio, tá? Te acalma. Mas vamos lá, Matheus, tu fez algumas declarações aí que são sérias. A nossa definição de dízimo, ela tá incompleta, né? Então, dentro dos seus estudos, o que é o dízimo biblicamente? Aliás, o dízimo é um conceito bíblico que nasce com a teologia bíblica, temos registros, é uma cultura do Antigo Oriente Próximo. Vamos então dar alguns primeiros passos aí nessa ideia do dízimo e o que era então para essa cultura, para a Bíblia, para a gente poder entender melhor aí. Vai lá. Beleza, eu quero apresentar então 10 descobertas. Talvez a gente não trate todas delas aqui, mas... Tem que deixar algumas pro livro, porque é um livro que é lível, tá, pessoal? É um livro pensado para a igreja, 180 páginas, então é um livro possível, é um bom livro para se estudar, já fazendo jabá aqui, um bom livro para estudar com a galera, tá? Olha, vou deixar bem na cara do gol aqui para você ver, tá? E aí, vamos lá, Matheus, vamos compartilhar pelo menos umas 5 dessas descobertas, vamos lá. Só um disclaimer antes de começar. O meu grande objetivo como escritor é traduzir ideias complexas de forma simples. Eu não tenho interesse nenhum em falar coisas super profundas e complexas para um monte de gente que tem um conhecimento super avançado. Na verdade, a minha ideia é traduzir isso para que qualquer pessoa possa ler e falar, entendi então o que é essa pegada. Então, assim, esse é o objetivo. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que o dízimo não é apenas judaico-cristão. Isso precisa estar na nossa cabeça. Se a gente vai falar de dízimo, a gente precisa entender que existe toda uma cultura ao longo da história de vários povos que davam o dízimo.
desde a antiguidade. Então, por exemplo, se você fosse falar qual que é a religião mais antiga da humanidade, algumas pessoas dizem que é o hinduísmo, né? E no hinduísmo, as pessoas dão o dízimo. Se você entrar na internet e colocar isso, você vai ver que no hinduísmo ainda tem uma prática que vem de uma origem muito antiga, né? A língua mais antiga da humanidade é o sânscrito. E em sânscrito tem uma palavra que significa dar a 10ª parte. Se você pega lá os acadianos, né, que vieram até antes de Abraão, 2300 a.C., tem lá, eu encontrei num dicionário assírio que mostra lá uma palavrinha que fala que os acadianos tinham que dar o dízimo ao deus Samas. Então assim, cara, você olha e você fala, poxa, peraí, o dízimo começou com Abraão? Ou será que já tinha dízimo naquela época? Bom, assim, a história mostra que já tinha dízimo naquela época. Isso significa não que o dízimo não é criado por Deus, ou que não é cristão, ou que não é teologia. Isso simplesmente significa que a gente não pode ser exclusivo e achar que apenas com a nossa ótica de teologia e do que está na Bíblia a gente vai explicar esse assunto. A gente precisa da história. A gente precisa entender aonde que esse tema se insere na história quando Abraão vai lá e dá, né? E aí, assim, eu não chego a uma conclusão objetiva aqui, eu chego a duas possibilidades. Ou o dízimo, então, quando que surge o dízimo, né? Se a gente tem vários povos antigos. Ou ele surge como uma revelação divina, que é transmitida pelos patriarcas adiante, depois para a lei, então surge do coração de Deus, e por isso que todo mundo, ao longo da história, faz isso, né? Você tem os gregos, os romanos, os chineses, os lídios, os cartagineses, cara, é muito povo que dá a 10ª parte para os seus deuses. Então, ou isso é uma coisa que vem do coração de Deus, e Abraão faz porque ele já tinha uma consciência dos decretos que Deus tem, ou é uma prática cultural que, como era praticado na antiguidade, desde os povos lá muito anteriores a Abraão, a 10ª parte é fácil de calcular, porque você tem 10 dedos, você calcula 1. Então, se é assim, depois foi colocado na lei mosaica, por Deus, né, uma lei divina para o povo de Israel, mas daí hoje na nova aliança a lei se torna cerimonial do dízimo. Então você tem duas possibilidades. E aí, essa é a raiz da questão do dízimo, é a origem dele. Então, ou você vai para a linha de dizer que foi algo que surge do coração de Deus, e isso influencia a gente até hoje como um princípio, não estou nem falando de mandamento, a gente pode entrar nessa história depois, mas ou você aplica essa lógica de que é uma prática cultural antiga, então não é mais aplicável como algo, como um princípio. Não faz sentido esse princípio. O princípio é a generosidade. Então, não tem uma terceira via aí? Uma terceira via? Pensar aqui uma terceira via. É algo que nasce no coração de Deus. A gente acredita que Deus é o criador, né, do ser humano e fez o ser humano à sua imagem e semelhança. E, obviamente, que antes de Deus se revelar para Abraão, você tem outros povos e outras manifestações religiosas, e que nós temos aí a teologia da revelação geral, né? Ou seja, uma revelação de Deus que está aí disseminada por toda a criação, e isso acaba originando as religiões, né? Ou seja, então, já nas outras religiões, há um princípio que nasce em Deus e é colocado no coração do homem, que por não ter uma revelação especial como Abraão teve, cria os seus deuses, as suas divindades e os seus métodos e ritos religiosos. Então, mas esse princípio, né, tem que ter manutenção, tem que ter dinheiro para os sacerdotes, para manter o templo rodando. E aí depois que Deus revela para o povo, então sabe aquilo que a galera faz ali, os acadianos e tal, os sumérios, enfim, põe isso aí na lei, porque isso aí foi uma coisa que nasceu no meu coração. É uma forma meio que trazer os outros da Bíblia aqui do André Daniel Heinck, né? Essa ideia de que é igual o anjo, né? Anjo no Antigo Testamento é uma parada, é um artigo de luxo. Pra fazer uma brincadeira aqui, né? O anjo é um artigo de luxo. Mas, mano, chega uma hora que de repente começa a pipocar anjo. Por quê? Contato com os persas e tal, entre outras religiões. Então são coisas, uma revelação de Deus dada a outros povos, que depois ganha clareza com a revelação mais específica e profética de Deus com o povo de Israel, né? Enfim, é uma forma de tentar juntar aí, né? Mas eu fico com a ideia cultural. É uma parada cultural que tá ali e que foi assimilada pelo povo de Israel como mandamento e tal. Eu acho que o desdobramento dá em 3 visões, né? Se a gente for fazer uma análise das visões cristãs ao longo da história sobre o dízimo, de forma geral são 3. Então a primeira é que o dízimo é obrigatório, porque ele surge como uma lei moral, e essa lei moral é como o adultério, como roubar, surge desde os primórdios, então é algo que está no coração de Deus e todo mundo tem que fazer sempre, em todas as épocas, todos os povos. Então essa é uma visão.
Segunda visão é que dízimo é um princípio, ou seja, já o cristão não tem que fazer nada, né? Não é mandamento, né? O mandamento é o amor, né? Ou seja, a generosidade e tal. Mas que isso é um princípio que pode servir como um ponto de partida para a generosidade cristã, essa é a segunda visão. E a terceira é que o dízimo é obsoleto e que não mais serve como referência. A gente não tem porcentagens como referência de viver uma vida cristã. Então, a questão de ser uma prática cultural ou de ser uma revelação divina nas origens vai ramificar para uma dessas três, né? E aí, essa que é a questão. Eu acho que o obrigatório, pessoalmente, eu não concordo. Eu não entendo que existe castigo para quem não dá o dízimo, né? Maldição, a gente pode entrar nisso à frente. Vamos ter que falar de Malaquias, sem sombra de dúvida. Malaquias, de todas as exegeses que você fez ali no seu livro e tal, e análise de textos, com certeza Malaquias é uma que a gente tem que trazer aqui, né? Com certeza, cara. Se você quiser, antes de Malaquias, a gente pode passar pela lei, porque a lei é o momento quando Deus estabelece o dízimo. A grande questão, o problema aí dessa visão que foi do coração de Deus para Abraão, dos patriarcas, é que a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que foi uma ordenança de Deus, Abraão, dar o dízimo para Melquisedeque. Simplesmente está ali, né? É uma descrição do que Abraão fez, né? Exatamente. E a Bíblia também não fala de Jacó ter que dar o dízimo. Ele que decide dar, né? Tá. Então... Ô, Matheus, só para não ficar perdido ali, porque a galera, eu imagino que tem ouvinte nesse momento, mas o cara falou que não é obrigatório. E a gente não explorou esse teu argumento. Eu sei que a gente talvez dá uns saltos na pauta, mas eu acho importante nesse momento tu já defender, então, essa tua visão do porquê tu não considera algo obrigatório. Acho que é legal, mesmo que a gente faça uns atropelos na pauta, eu acho legal pra gente não... Porque senão, se a gente esquece, isso vai dar problema. Não, isso aí eu não vou esquecer, porque eu acho que é o mais importante a falar, né? Assim, qual que é a minha motivação de falar desse assunto, né? Existe um versículo que diz assim, né? Que a gente deve buscar não ser escravizado por filosofias humanas. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. A capa desse livro é para a gente fugir de duas filosofias vãs e enganosas. Então é uma balança aqui. Uma filosofia vã e enganosa, que é uma tradição humana, é o legalismo. E o legalismo, ele diz que você precisa fazer algo para Deus te aceitar, né? E do outro lado, o risco é o princípio elementar desse mundo, que é o relativismo. Que fala, você não precisa fazer nada para agradar a Deus. A ideia é trazer o dízimo e a doação e o dinheiro para a centralidade de Cristo. Ou seja, como que a gente encara esse assunto sem cair no legalismo e sem cair no relativismo. Eu entendo que o legalismo é quando você fala que se você não der o dízimo, você está sendo maldito. E você tá se apartando da graça de Deus pelo fato de não dar essa porcentagem. E abrindo a porta pro devorador e pro gafanhoto lá, para aqueles demônios lá de Malaquias... Demônio não, né? Para aqueles seres ali de Malaquias 3, se você não dá o dízimo, você tá roubando a Deus e você tá abrindo a porta pro devorador, né? Exato, eu ouvi isso minha infância, adolescência toda, eu morria de medo de dar 9,9% ou 10,1%, porque se eu errasse a porcentagem eu cairia em maldição, né? Então... Loucura. Mas assim, mano, é isso? Hoje eu tenho uma visão diferente que precisa passar pela lei, porque se não há uma ordenança divina para Abraão ou para Jacó antes da lei, a gente não pode dizer que já era obrigado. Não tem como dizer isso. Por quê? Porque Deus falou, respeitem o sábado, façam circuncisão, ele deu ordens bem diretas. Dízimo não teve ordem. Então a gente pode ou ir para o lado de assumir que foi algo que Abraão considerou que era do coração de Deus e que Deus falou com ele, mas a gente não sabe porque não está na Bíblia, ou a gente vai para o lado de dizer que, cara, foi uma prática cultural, mas o que permaneceu dessa prática foi o que está na lei. Então a gente aí vai para a lei, né? E entender o que é falado na lei, porque daí ali a gente sim pode dizer, Deus instituiu isso para o povo dele. Mas é que tá, Matheus, deixa eu pegar um gancho aqui, desculpa te cortar, porque é legal. Deus instituiu isso para o povo. Perfeito, é isso mesmo. E a instituição de Deus não quer dizer que Deus vá anular aquilo de bom que tinha em outras culturas. Então Deus institui pegando uma prática boa de outras culturas, entende? Então, pode ser que a própria códigos morais, né? Então, os 10 mandamentos, como nós conhecemos, você tem reflexo desses 10, né, dessas atitudes, desses comportamentos em outros povos. Até mesmo algumas festas
instituídas por Deus, você encontra reflexo em culturas do mesmo tempo, enfim, do Antigo Oriente Próximo. Então, Deus institui para o seu povo, e sim, Deus pode ter pego no sentido de emprestado, já que era uma coisa que culturalmente o povo entendia e fazia sentido, Deus institui como lei. Então eu acho que uma coisa meio que não anula a outra, a questão cultural e de ser algo instituído por Deus, saca? Uma leitura que eu faço. Sim. É uma leitura interessante, né? Eu acho que vai para esse outro lado aí do dízimo ser obsoleto, da prática cultural, e de absorver essas ideias que não necessariamente tenha surgido no coração de Deus. Uma coisa que eu faço no livro, eu também tenho aqui um PowerPoint bem interessante que eu estou criando para fazer umas aulas e tal, é pegar a lista de cristãos ao longo da história que defendem um lado e defendem outro. E aí, cara, você chega a uma conclusão que é um tema que a gente não pode ser arrogante, cara. A gente tem que ser humilde, questionar as premissas e buscar ter uma consciência pura perante Deus, porque você vai estar conflitando com cristãos muito especiais, com argumentos muito bons, né? Então não é um tema recente. E essa é outra coisa que eu descobri, Bibo. Essa é uma discussão milenar, cara. Olha aí. A gente acha que já sabe desse assunto, porque a gente aprendeu na escola dominical. Cara, você tem diferentes visões e vertentes ao longo dos últimos 2000 anos de cristianismo. Então, isso a gente pode entrar um pouco depois. Mas então vamos para a lei, para a gente entender algumas coisas que são que a gente interpreta errado da Bíblia. Então, aquela passagem de Malaquias, a gente tem que interpretar em cima do que a lei fala sobre o dízimo, certo? Porque os judeus tinham que praticar a lei, né, a Torá. Então, primeiro ponto, já vou chegar com voadora no peito. Dízimo na lei não era 10%. Eita! Só com essa, já chega só com essa. Só com essa, cara. A gente tem essa noia pelo número, né? Pelos 10%, porque a palavra significa isso. Só que se você pega a Bíblia para ler atentamente, você vai ver que tem diferentes tipos de dízimo. E os diferentes tipos de dízimo têm finalidades e destinos diferentes. Tem gente que fala assim, não, mas isso aí significa que os judeus davam o dízimo em épocas diferentes. Então a lei foi escrita, Números, Levítico e Deuteronômio, em períodos diferentes, então, na verdade, é tudo parte de um grande dízimo. Só que isso aí é uma visão problemática, porque quando você tem o livro de Neemias e de Esdras, já existia a lei de Moisés como um pacote único, né? O fato de existir como um pacote único significa que os 3 dízimos que tem na Bíblia, ou os 4 dízimos, considerando os sacerdotes, eles já eram incorporados na prática judaica. Então ele já existia eles no meio judaico. Inclusive, se você pegar, é muito interessante isso, cara, você pega Joséfo, né? Joséfo é um historiador que escreve sobre Jesus. Hoje a gente tem ele como nosso principal historiador falando da vida de Cristo, como uma pessoa que viveu naquela época. E Joséfo, ele relata que os judeus, naquela época de Jesus, davam os 3 dízimos. Então vamos ver, quais são os 3 dízimos? Primeiro é o dízimo dos levitas. Então tá lá, isso aí que todo mundo conhece, né? O dízimo que as pessoas tinham que dar para os levitas porque eles não tinham terra. Então, o dízimo da terra dado para um povo, a única tribo sem terra, né? Sem herança, para suprir eles, porque eles também serviriam no templo. Antes era nas tendas, né? Na tenda. O segundo dízimo é o dízimo das festas. E aqui a pergunta é a seguinte, Bibo. Como é que o povo comia nas festas? Como que eles Como? Com dinheiro, com a comida do dízimo. E aí que tá a sacada, né? Dízimo não era dado em dinheiro. Os judeus não davam o dízimo de recursos monetários. Eles davam o dízimo de alimentos, tanto produto da terra quanto gado. Então aí eles levavam isso para as festas para comer, a comunidade toda festejar perante Deus. O John Piper, aqui acho que a maioria que ouve deve já ter ouvido falar de John Piper. Ele disse que, na verdade, é muito interessante essa frase, ele fala que o dízimo não deveria ser reduzido apenas à função pragmática de pagar os sacerdotes e sustentar o templo. Era uma expressão de alegria e gratidão. Então era um momento em que juntava a comunidade para festejar a Deus, glorificar a Deus com os recursos que vinham do dízimo. Aqui vale fazer um ponto que tem gente que fala que o dízimo não tinha como ser com moeda, com dinheiro, porque não havia moeda naquela época, né? Que a moeda surge só depois. E aqui tem um erro sério de interpretação, porque a gente olha... cara, vamos ver vários exemplos de moeda, porque moeda simplesmente é uma peça de troca. Uhum. A moeda com o rosto, aquela moeda redondinha,
É o que as pessoas falam que ainda não existia. Mas já existia formas monetárias. Então, por exemplo, Abraão comprou um terreno para sepultar Sara por 400 peças de prata, de acordo com o preço dos mercadores da época. A Bíblia fala exatamente isso. É uma espécie de moeda isso aí, né? É uma moeda, é uma moeda. Só que não é exatamente a nossa moeda que a gente está acostumado a lidar. Só que é uma moeda de troca. Ou, por exemplo, José foi vendido por 30 moedas de prata para ismaelitas. Então, já existia uma forma de comércio internacional naquela época. As pessoas não era só escambo ali. Né? Até mesmo na lei, cara. Você pega a lei, as pessoas falam que na lei não tinha moeda. Como assim? A lei fala que se alguém difamasse uma virgem, falasse que ela não é virgem, tinha que pagar 100 peças de prata para o pai dela. Ou se o boi chifrasse o escravo, era 30 peças de prata para quem... Então, assim, você tem moeda, cara. A questão não é não ter moeda. A questão é muito mais profunda que isso. É que o dízimo é estabelecido como a comida para sustentar aos levitas, aos necessitados e as festas, que eu vou falar do terceiro, que é o dos necessitados, e é estabelecido sobre a terra. É a terra prometida. Antes de entrarem na terra prometida, não tinha dízimo. Tá, ou seja, antes de entrar na terra, não tinha dízimo. E se o dízimo está ligado à terra e ao que a terra produz, sendo que já tinha moedas, então o dízimo poderia ser algo monetário, é esse argumento que você está construindo, se eu estou entendendo, certo? Já tinha moedas na época, já tinha, mas ainda assim o dízimo, ele tem esse caráter agrário, por assim dizer, né? Ele tem esse caráter agrário. Por quê? Porque a galera estava indo para uma terra prometida, então para organizar. Só que se está ligado à terra e ao que a terra produz, então o dízimo não era para todos. Não. E aí que entra a grande questão. Isso aqui não sou eu falando, tá, Bibo? Isso aí tá na Bíblia, né, Mateus? Isso aí não é uma interpretação rabínica de um documento. Tá na não, isso aí, se quem for ler a Bíblia com atenção vai pegar esses detalhes que você tá falando aí. Quem lê a Bíblia com atenção vai pegar que tem os diferentes tipos e que sempre que o dízimo é mencionado é sobre alimento. Nunca é sobre alguma outra coisa que não alimento. Sendo que já tinha as moedas, cara. Só isso aí, mano. Gente, Mateus, só pra galera entender aqui, gente, a gente tá construindo aqui, o Mateus tá construindo um argumento pra você entender como é que funcionava na lei. Ok? Porque para você entender que, não, a gente tem que ser bíblico. Ok, mas como é que a gente é bíblico? Isso. Olha só todo o rolê do dízimo só no Antigo Testamento. Né? Cara, o negócio é forte. E eu vou dar aqui uma frase do maior, eu acho, um dos maiores teólogos de hoje que está vivo do Novo Testamento, que é o Craig Keener. Concordo, assino, inclusive porteiro do avivamento em Asbury, lá. Exatamente. Ele é daquela universidade, né, de Asbury. E, frase dele, tá? Na Bíblia de Estudos ESV, Study Bible, que tem em inglês. Dízimo era sobre comida. Ponto, cara. Ponto. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu comecei a ler todos os artigos, todos os vídeos, tudo que eu podia ver para ver se esse negócio tá certo. E é isso. Dízimo era sobre comida. Não existe nenhuma menção na Bíblia para dízimo que não seja comida. Por que isso é relevante? Por duas razões. A primeira, que a gente entende o papel aí do alimento para suprir, e não o fato do dinheiro de todos. Mas o segundo é o que você já sacou, que não era todos que davam dízimo. Isso aqui é o essencial quando a gente vai falar sobre justiça hoje em dia. E é um ponto que muitos escritores levantam, né? Por exemplo, aquele do Reino de Ponta Cabeça, que eu esqueci o nome dele agora, que é um livro bem conhecido aqui no Brasil. Sim, capinha laranja, o Jesus Cop trouxe pro Brasil, né? O Reino de Ponta Exatamente. Cabeça. Esqueci o nome dele. E ele, eu esqueci agora também. E ele fala exatamente isso, né? Que o dízimo, na lei, ele não era para ser algo para todos, né? E se a gente aplicar isso hoje, ele já está fazendo a prática. A prática a gente chega depois, porque aqui a gente está falando ainda da lei. Mas se a gente fizer isso hoje, a gente está cometendo um grave erro de exigir demais a quem não tem e de menos a quem tem. Uma vez, Bibo, vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu ouvi uma pessoa, uma líder, falando assim no momento de dízimos e ofertas. A Bíblia fala que ninguém chegue ao Senhor de mãos vazias, então todo mundo tem que dar algo. Cara, depois de ler, eu entendi que quando a Bíblia fala que ninguém chegue a Deus de mãos vazias, era nos momentos das festas, porque quem era dono de terra tinha que trazer os dízimos, e aqueles que não tinham terra
tinham que, junto com esses que tinham terra, chegar ao Senhor com algo. Ou seja, era dever de quem tinha compartilhar com quem não tinha. Era ao contrário do que essa lógica de que todo mundo tem que dar. Olha que doideira. Caramba, mano. Uhum. Cara, são umas coisas bizarras. Mas enfim, e aí assim, o terceiro ponto que tem a ver com esse de que não era todo mundo que dava, é que existe o dízimo dos necessitados. Então, a Bíblia fala em Deuteronômio 14, 28, 29, e depois 26, de 12 a 14, que era para dar o dízimo aos necessitados, estrangeiros, viúvas, órfãos e, repete, levitas, a cada 3 anos, nos armazéns, nas portas de qualquer cidade. Por que esses detalhes são importantes? Porque o dízimo das festas era somente no lugar que o Senhor escolhesse. A Bíblia está falando exatamente isso, que depois se tornou Jerusalém. O dízimo dos levitas era para os levitas espalhados na cidade. E o dízimo dos necessitados era nos armazéns das cidades. Não era o mesmo dízimo, eram dízimos diferentes. E o dízimo para os necessitados era para... É interessante isso também, é o único dízimo que Deus atribui uma bênção a ele. Ele fala para ajudar os pobres, para que você seja abençoado em tudo o que fizer. Então, dízimo, gente, na Bíblia, na lei, servia para ajudar necessitados. Aqui eu já levanto a primeira pergunta prática. Será que o nosso dízimo de hoje serve para isso? Enfim, paro aqui porque eu acho que a gente tem que passar pela lei e depois a gente volta para a prática. Só essa pergunta aí é porque, gente, já emendo um disclaimer aqui também. Se você tá ouvindo esse episódio e tá pensando, caramba aí, ó, viu? Não preciso mais dar o dízimo. Calma, vai até o final desse episódio aqui. Que não, a gente não tá fazendo um episódio para dizer que você não tem que dar dízimo. Não é exatamente isso, ok? Mas é o que mais importa nesse assunto, né? Olha aí. Mas vamos lá, Matheus, e aí? E aí o dízimo aos necessitados. Então, esse dízimo, cara, é muito interessante porque, assim como a lei do jubileu, que devolvia a terra das pessoas depois de 50 anos, a lei de libertar os escravos, a lei do dízimo era uma lei social. Era como se fosse um programa social da Torá no ambiente dos judeus ali. Ou seja, quem não tinha condições poderia usufruir. Você lembra da lei da rebusca, né, dos últimos frutos, que eram os cantos, né, das plantações, os pobres podiam pegar ali, como o Ruth fez, né? E o dízimo dos pobres, a cada 3 anos, era arrecadado e deixado nos armazéns para quem não tivesse poder ir lá no armazém e pegar. E é interessante, cara, quando eu falei daquela questão de que nem todos deveriam dar, não é só o fato de ser da terra, é também o fato de que quem era necessitado recebia o dízimo. Quem era necessitado usufruía desse benefício da Torá. Né? Então isso mostra que o necessitado ele não tinha que deixar o dízimo dele no armazém, porque, primeiro, ele não tinha dízimo para dar, porque ele não tinha terra, ele não tinha gado, né? Ele não tinha plantação, né? Então ele não tinha como deixar no armazém aquilo que era dele, então ele usufruía desse benefício. Então vamos ver o exemplo de Ruth, né? A Bíblia não fala que Ruth recebeu os dízimos, mas a Bíblia fala que Ruth era uma viúva, estrangeira e pobre. Então ela encaixava perfeito aí na demanda da lei de quem tinha que ser ajudado. Boaz, de outro lado, era um dono de terra que tinha posses e ele sim tinha que exercer essa lei do dízimo. Então Boaz era exigido dele que ele desse a cada 3 anos o dízimo para pessoas como Ruth. E aí o que é lindo sobre a história de Boaz e de Ruth é que ele vai além da lei, né? Ele não dá só os últimos frutos, ele dá muito mais, né? Ele serve muito mais. Mas isso aqui é para mostrar essa diferença entre necessitados e donos de terra, gado. Entendi. Matheus, a gente infelizmente não vai conseguir passar por todo o histórico do Antigo Testamento nessa análise do dízimo. Aí tô me empolgando aqui. Gente, isso é para vocês verem que a pesquisa do Matheus tá, gente, completinha, tá muito legal mesmo, nesse livro que ele acabou de lançar pela Thomas Nelson Brasil, Dízimo, o que mais importa, tá? Eu quero dar um salto, Matheus, então, pro período pós-exílico, que é um período, né, que a terra é perdida, depois a terra, né, de novo volta pra terra. Como é que fica esse lance do dízimo pós-exílico? Aí acho que entra Malaquias, se a minha cronologia bíblica não está falhando aqui, porque geralmente o texto de Malaquias é o clássico utilizado, né? Sim. Olha, vocês estão me roubando porque não estão trazendo o dízimo aqui à casa do Senhor e tal. E aí, como é que tu faz essa leitura? Como é que o teu estudo bíblico viu esse fato?
Cara, a gente tá só começando a conversa. Pena que não tem tanto tempo. Não, é pra galera ver que tem muita coisa encapsulada aqui em 180 páginas. Para terminar essa história da lei, as pessoas fazem as contas para descobrir quantos por cento que era dado. Eita, né? Olha aí. E é muito difícil, porque você tem várias leis e você tem a dedução tinha uma sequência, aí você tem que estudar os rabinos, aí não tem como, porque a Bíblia não vai falar a porcentagem, mas se você pega o estudo rabínico da lei, você chega a algo entre 20% e 25%, né, de quem tinha terra que dava de dízimo. Então, assim, isso mostra que o valor 10%, e aqui também não sou eu falando, tá? É um professor de teologia que chama Thomas Schreiner. Ele tem um vídeo na internet bem legal falando sobre a porcentagem. Ele fala que 10% é uma tradição nossa. Basicamente ele fala isso. Porque ele disse que na lei mosaica era mais do que isso, né? Então, enfim, os judeus tinham essa forma de enxergar o dízimo. Diferentes tipos, com uma porcentagem superior. E aí, quando você vai pro... Você quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar, se é por essas contas aí, né? Ou seja, não dá para saber o número exato, mas aproximadamente 20% e para mais ou para menos. Mas por que então a palavra dízimo, 10ª parte? O que isso... Por que se estabelece? Até mesmo na Bíblia, no Antigo Testamento, tá a palavra dízimo, que significa 10ª parte. Fiquei confuso agora. Era a 10ª parte da produção para um específico fim. Então, tanto que você tem os nomes no hebraico, você não tem só dízimo, você tem Maaser é o dízimo, né? Mas você tem o Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani. Então são os diferentes dízimos, Entendi. né? E aí, então, já fazendo o link para Malaquias, quando você chega em Malaquias, você vê, trazei os dízimos, né? Não existe apenas um dízimo, né? Existem os dízimos e as ofertas, né? Essa aí é a porta de entrada para as igrejas criar um monte de oferta para tirar dinheiro do povo. Oh, Jesus. Aí é 10% pro pai, 10% pro filho, 10% pro espírito. Mas assim, vamos voltar um pouquinho na cronologia, né? Então você tem Neemias e Ezequias, rei Ezequias. São duas passagens aí que falam sobre o dízimo. Então, onde os judeus voltaram a praticar a lei e fizeram essa prática de ajudar os levitas e fizeram também, como no caso de Neemias, uma justiça na sociedade. Então, organizaram ali a vida social e não só exigiram o dízimo, né? E além do que, o dízimo também serviria para os necessitados. Então, foi uma forma de reforma social que o Neemias estabeleceu lá, e aí menciona o dízimo. E aí depois, quando a gente chega nos profetas, cara, que é muito interessante isso, Bibo, que eu vou falar. Malaquias, todo mundo usa em pregação. Agora, será que alguém que está ouvindo a gente aqui já ouviu falar do dízimo em Amós? Fica a pergunta. Não ouvimos. Eu nunca tinha ouvido falar da passagem de Amós falando sobre dízimo. E por que é importante considerar a passagem de Amós? Eu não vou entrar aqui na teologia de Malaquias profundamente, no livro eu entro, mas eu quero reforçar a parte aqui de Amós. Malaquias fala para as pessoas se arrependerem, para as pessoas não darem ofertas que fossem manchadas. Depois fala que as pessoas, ou alguns dizem sacerdotes, estavam roubando a Deus com os dízimos e com as ofertas, porque não estavam oferecendo isso à casa do Senhor, não estava tendo mantimento na casa do tesouro. E aí muita gente fala que a maldição das pragas seria sobre o fato de não dar o dízimo. A maldição das pragas está em Deuteronômio 28. A maldição é sobre a lei. Se você cumpre a lei, você é bendito. Se você não cumpre a lei, você é maldito. Tanto que depois a releitura do Novo Testamento é que se você não cumprir um elemento da lei, você está maldito. Então Cristo se fez maldição por nós para que a gente não fosse maldito pela lei, né? Então assim, só nessa você já acaba com a ideia da maldição de Malaquias. Porque a lei, se você, então, beleza, eu dou o dízimo, mas eu não cumpri a lei do jubileu, você é maldito. O devorador vai vir sobre você. Entendeu? Porque a lei é cumprida na sua totalidade. Se não é cumprida, vem a maldição. Logo, então, assim, isso não podemos cumprir a lei na totalidade, a maldição viria sobre nós, né? Exato. Então, se a gente vai colocar o nosso parâmetro de acordo com a lei, tá difícil pra gente. Sabe que Paulo fala isso, né? Paulo fala que aqueles que se colocam sob a lei se colocam em maldição, porque jamais vão ser possíveis de cumprirem toda a lei, né? Então, é muito perigoso colocar esse negócio do mandamento e da lei em cima de práticas da lei para dizer que assim a gente vai ser aceito por Deus, porque senão a gente vai se colocar debaixo de um sistema legalista,
né? Mas aí eu tô pulando etapas. Deixa eu falar de Amós. Cara, olha que legal a passagem de Amós. Amós, ele menciona, eu vou pegar aqui para ler, porque eu acho que é importante ler, né? A Bíblia, Amós 4 fala assim: ouçam essa palavra, vocês que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e dizem aos senhores: tragam bebidas, vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos, cativeiro, né? E aí ele fala de forma sarcástica aqui. Vão a Betel, ponham-se a pecar, vão a Gilgal, pequem ainda mais. Ofereçam sacrifícios de manhã, os seus dízimos no terceiro dia, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem, israelitas, porque é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor soberano. O que ele está falando? Ele não está condenando o dízimo, mas ele está dizendo que o que agrada a Deus é uma vida justa, uma vida íntegra, e que aquelas pessoas que estavam dando dízimo seriam levados cativos, porque estavam fazendo isso para se engrandecer e mostrar para os outros que eram generosos. Cara, essa passagem acaba com a lógica da maldição de Malaquias. Sensacional. Sensacional. Acabou. Uhum. Acabou. Mesmo dando dízimo, eles seriam levados pelos seus pecados ao cativeiro. Então a questão não é dar o dízimo e ser bendito ou não dar e ser maldito. A questão é se o seu coração está em Deus, você está vivendo uma vida íntegra, se você está vivendo de forma justa, porque é isso que Deus está medindo no caráter do doador, muito mais do que a porcentagem do que ele doa. E agora então a gente pula para o Novo Testamento, afinal tá lá Jesus, um judeu, numa cultura judaica, e Jesus, a gente tem poucas passagens no Novo Testamento acerca do dízimo, e inclusive ele é mencionado, né, a prática, não é, enfim, né, não é uma parada que tá dentro de um código moral cristão, mas ele é mencionado ali, que é no diálogo de Jesus, falando sobre os fariseus, e depois nós temos o autor aos Hebreus falando alguma coisa, se não me falha a memória. Mas vamos lá, como é que era então a prática do dízimo no tempo de Jesus, né? Afinal, o povo ali também já é uma economia um pouco diferente. Como é que funcionava essa prática do dízimo entre os judeus no período de Jesus? Boa. Bom, no Novo Testamento você só tem 3 momentos que fala de dízimo. Um momento é o que Jesus fala que os fariseus dão o dízimo de tudo, tal, das ervas, mas que eles estão negligenciando o mais importante. O segundo é a parábola do fariseu, do publicano, que ele fala que dava o dízimo, mas que o publicano que saiu justificado. E a terceira é em Hebreus, de autor desconhecido. Então, é uma frase que eu já começo falando, cara. Nenhum apóstolo, em nenhuma das suas cartas, menciona dízimo. E isso é uma coisa que é mal interpretada em algumas pessoas falam que o dízimo está lá em 1 Coríntios 16, está lá isso que fala de doações regulares, mas isso não é a mesma coisa que a definição 10% da sua renda à igreja. Então aí a gente tem o risco de cometer um anacronismo. Anacronismo é você colocar um relógio num filme histórico. Um ator está lá com um relógio no filme histórico. Então isso é um anacronismo, você olhar atrás e não perceber que você está lidando com o tema de forma diferente ao longo da história. É o copinho de Starbucks numa cena de Game of Thrones. Muito bem. É tipo isso, mas isso já é erro de gravação mesmo. Mas anacronismo tem na Bíblia, inclusive, né? Se você ler com atenção algumas passagens do Antigo Testamento, alguns elementos são colocados na narrativa que só são, são de outro tempo da história de Israel, mas estão colocados lá no passado e tal, enfim. Anacronismo é isso, é um elemento recente colocado numa história antiga, né? Isso. Então, assim, como que a gente não comete anacronismo na época de Jesus quanto ao dízimo? Vendo as passagens históricas. O que a história dizia que era praticado naquela época. E eu quero aqui apresentar, além de Joséfo falava dos 3 dízimos. Eu esqueci de falar que tem um 4º dízimo, que é o dos levitas aos sacerdotes, que é só os levitas que davam. Eita, por isso que a gente... tem esse aí também. Por isso que a gente fala dos 3, porque os 3 eram dados por todos os judeus, que tinham terra e tinham gado. Então, assim, como que a história via os dízimos naquela época? Joséfo fala isso, o outro que fala é Tobias, né? Os livros apócrifos, eles têm um fim histórico, né? Porque com o livro que não entra no cânon, como o livro de Tobias, a gente pode ter noção de como que na história era lidado com diversos assuntos, naquela época que foi escrito. Então, o livro de Tobias, por exemplo, menciona os 3 dízimos. Ele fala que ele deu os 3 dízimos. O primeiro para os levitas, o segundo em Jerusalém na festa e o terceiro para ajudar os necessitados. Tobias foi escrito um pouquinho antes ali da época de Jesus, né? E você também tem a Mishnah. A Mishnah
talvez a Torá, que era oral em escrito. Então foi naquela época de Jesus que ela foi compilada como um escrito judaico, e na Mishnah explica exatamente quais são esses 3 dízimos e como que eles devem ser dados. Então, a gente não pode fazer o anacronismo de falar Jesus dava 10% do seu dinheiro para a igreja. Tipo, cara, peraí, calma. Os judeus, eles davam 3 tipos de dízimos, conforme a Torá e conforme a história. Então, Jesus, aí a análise, aí tem diferentes visões, mas bem possivelmente Jesus, ele não daria o dízimo porque ele não tinha terra, né? A Bíblia fala que ele não tinha onde repousar a sua cabeça, né? Pelo menos no seu ministério. Quando ele era carpinteiro, não sei, mas durante seu ministério, né? Inclusive, ele e os discípulos se enquadram no grupo de necessitados que poderiam recolher da lei da rebusca, né? Então eles eram aquele grupinho de necessitados. E aí é interessante que isso significa que, cara, o Craig Kinner também fala isso nos comentários dele. Ele fala que o dízimo da hortelã, do cominho, daquelas ervas, sabe qual que era a grande discussão da época, Bibo? Se esses temperos eram alimento. Ô, Jesus. Ou seja, o que a gente pode tirar aqui pra não dar? É tipo a gente querendo não pagar imposto, né? Ou o dízimo, né? A gente querendo diminuir o quanto a gente vai dar para Deus e para a igreja. É porque a pergunta deles é, será que o cominho, ele é um alimento? Porque a gente sabe que a lei fala de dar alimento, né? Mas e os temperos? Então essa era a discussão da época. E aí o Craig Kinner fala que ao longo tinha alguns que achavam que o hortelã preta era, o cominho, sei lá o que, não era. E esse era o debate da época, ou seja, sobre comida, né? Sobre comida. Então quando Jesus fala ali pros fariseus sobre vocês querem dar o dízimo de tudo, até das ervas, vocês vão além do que a lei fala, que está falando de dar frutos do azeite, do vinho, mas vocês estão negligenciando o mais importante. E aqui entra o tema do meu livro, que é o que eu quero dizer com tudo isso. A gente é muito rápido em lembrar que Jesus disse, mas vocês estão omitindo o dízimo para os fariseus. A gente lembra disso e usa isso para defender o dízimo, como 10%, que aí já é estranho, porque deveria ser os 3%, mas enfim. Só que a gente deixa de reforçar o que Jesus disse ser mais importante. O que ele disse ser mais importante? Vocês estão negligenciando a misericórdia, a justiça e a fidelidade. E aí, em Lucas, a outra versão dessa mesma passagem, ele fala o amor. Então, o que eu fiz? Eu pego essas 3 palavrinhas, eu junto misericórdia com justiça e falo, o que mais importa na vida do cristão? Na doação cristã? Amor, justiça e fidelidade. Isso é o que mais importa. Se eu pratico esses 3, eu vou ou praticar os 10% como doação regular ou mais. Ou, se eu tiver com necessidade, às vezes não, mas isso não significa que meu coração vai ser levado pela ganância. Se eu não pratico esses 3, não importa se eu pratico o dízimo. Porque não é o mais importante. Sabe o que Calvino fala do dízimo? Calvino fala que dízimo é um apêndice. Eita. E os fariseus, ele fala que o dízimo é como um apêndice, que o mais importante são esses princípios que Deus fala. Uhum. E que o dízimo, ele é uma forma de cumprir com esses princípios ou não. Uhum. Mas os princípios são valiosos. Sim. Né? Ô, Mateus, deixa eu ver aqui. Com toda essa parte que você fala, e eu concordo muito, né? Eu acho que é uma análise bíblica bem saudável que você está trazendo, inclusive no Novo Testamento, né? Então, o dízimo, se eu entendi a tua fala, ele não está prescrito como uma prática da igreja, né? Os apóstolos não colocam como uma prática, como uma moral da igreja, como uma atitude da igreja. Então a gente não percebe essa prática ali. Talvez os discípulos, como, né, os primeiros discípulos, como judeus, talvez praticassem isso, estivesse implícito, mas dentro de todo o contexto que tu já nos apresentou aqui. E talvez muitos deles nem praticassem porque estavam aí fora daqueles que tinham que dar o dízimo, por assim dizer, né? Sim, eu acho que vale falar a diferença de pensamento aí, né? Eu acho que eu posso citar abertamente aqui nomes, porque são nomes relevantes na teologia brasileira e fora, e eu acho que vale. O Augusto Nicodemos, né? Ele explica que o dízimo, ele estava tão impregnado na consciência dos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, né, que eles continuaram doando, né, continuaram fazendo os seus dízimos e ofertas conforme a lei dizia, né, e que isso então não precisava ser feito explícito no Novo Testamento, porque já era algo presumido, né. É o argumento a partir do silêncio, ou seja, como a gente tem um silêncio,
que os apóstolos não falam, então a gente pode meio que presumir algumas coisas. Eu acho esse argumento, assim, com todo respeito, obviamente, né? Eu acho o argumento talvez não tão bom, porque você tem Paulo escrevendo para gentios que não tinham a cultura judaica. E você não tem uma orientação de Paulo quanto a isso. Galera, é o seguinte, tem um negócio aqui que nós judeus fazemos e é legal a gente permanecer. Não, quando Paulo vai lidar com, né, com gentios, a orientação é outra, né? Então eu acho... Então, esse argumento eu coloco na nota de rodapé, mas e o outro é que não significa que os judeus cristãos davam o dízimo para a igreja. Eles podem ter continuado dando para o templo, dessas formas que eram faladas. Exato. Né? Super possível isso. Uhum. E o templo foi destruído nos anos 70, né? Cara, o livro de Hebreus é sensacional, porque o livro de Hebreus, ele fala sobre uma nova ordem que vai vir, e foi escrito 2 anos antes do templo ser destruído. Então, se tinha judeu fazendo isso, mudou depois do templo. Mudou o sacerdote, gente, mudou a lei. Acabou, mudou. Então esse argumento ele é um pouco difícil de sustentar, mas tem gente que defende ele, né? Uhum. E de outro lado, você tem um cara como o Craig Blomberg, né, que é um grande teólogo também, que ele fala assim, não podemos presumir que é 10%, porque em nenhum momento no Novo Testamento fala que a gente deve dar 10%. Então não pode fazer essa decisão de escolher falar isso sem ter informação lá. Não, e aqui respeitosamente falo eu, não o Matheus, quem fala aqui é Rodrigo Bibo, mas eu respeito demais o Hernandes Dias Lopes, é um grande homem de Deus, talvez o maior pregador do Brasil hoje. Mas eu discordo dele na visão do dízimo, né? Ele tem vídeos e tal, eu nunca li o comentário dele de Malaquias, mas tem vídeo dele que roda na internet, e eu discordo da visão dele também respeitosamente. E, gente, e tá tudo bem, sabe? Não tô dizendo, ele continua sendo meu irmão em Cristo, eu o respeito demais enquanto um homem de Deus que faz um bem enorme para a nação, sem sombra de dúvida, um profeta de Deus à nação, mas ele como homem e como um teólogo, ele tem a sua opinião, a sua leitura, da qual eu discordo e inclusive, né, discordo pelos argumentos até que o Matheus mesmo apresentou aqui. Né? Eu não penso que Malaquias seja um princípio, um pressuposto para nós hoje, sabe? Então assim, mas entende? O que eu quero dizer com isso, galera, é que são grandes homens de Deus, e tudo bem a gente discordar deles, não há uma inimizade, e continua havendo respeito e tal, mas a teologia bíblica, ela evoluiu bastante na sua pesquisa, no seu entendimento e tal, e eu penso que o que o Matheus traz são argumentos frescos. Mas você tem que cuidar com novidade. Não, gente, tá lá, tá tudo lá. Não é novidade. Não é novidade, né? Então, assim, eu digo que... Mas traz uma clareza, sabe? E às vezes, pessoal, não tô dizendo que é o caso, né, dos irmãos aqui citados, mas às vezes até um compromisso denominacional pode prejudicar a nossa exegese. Então, por isso que quanto mais eu estiver preocupado com a exegese bíblica, talvez eu consiga resultados de pesquisa melhores e menos afetados, né? Mas quem tá dizendo isso aqui é Rodrigo Luiz de Aquino, tá? E assim, o meu último intuito é trazer divisão e polêmica. Né? Eu acho que, como o Paulo instrui Timóteo, né? Mateus, fuja dessas discussões. Aí eu vou ter... Matheus, eu te considero meu amigo já aqui, a gente se fala muito pouco, mas eu sinto que a gente tem uma vibe, assim, que o santo casou aqui. Eu li essa parte do teu livro e falei assim, Matheus, é muito nobre da tua parte não querer trazer divisão, mas, meu amigo, você tá tocando, é óbvio que você vai trazer entendimento e clareza para pessoas que congregam em igrejas que praticam isso de forma, na minha opinião, abusiva, uma verdadeira teologia do medo, para não usar a palavra que eu costumeiramente uso. Ouvintes antigos do BTcast sabem o que eu gostaria de dizer aqui agora, mas o Matheus é um cara polido, educado, eu vou poupá-lo da minha baixeza e do meu português medonho, mas essa teologia do medo, Matheus, que muitas igrejas praticam, citando Malaquias 3:10, impondo. E, mano, o teu livro vai causar uma... Né, se a pessoa lê com atenção, e eu imagino que a gente está num momento muito oportuno na igreja brasileira, inclusive, onde, né, várias denominações com teologias estranhas, né, a coisa tá vindo à tona, o teu livro para mim vai ser esse bálsamo, sabe? Porque eu tenho certeza, e a gente vai terminar o podcast agora com essa parte propositiva, né? O teu livro não é sobre não dar dízimo. O teu livro é sobre generosidade e sobre, como que as minhas finanças vão servir ao reino de Deus. Que, na verdade, voltamos pro teu primeiro livro, né?
Exato. É que eu vi que não daria para avançar nesse diálogo de ser generoso se não tratasse esse assunto do dízimo, porque tem muita gente travando nisso, inclusive por causa da culpa e do medo, da maldição. Exato. É pergunta do tipo, cara, eu dou dízimo do bruto ou do líquido? Gente, essa pergunta já pressupõe uma tremenda falta de entendimento sobre o assunto. E tudo bem, Bibo, é verdade, eu já fiz essa pergunta, eu tenho esse dilema. É porque você tá num ambiente que põe isso na sua cabeça, que fica trabalhando com 10%, que tem que dar, olha o devorador, olha o meio. É óbvio que você vai pensar nisso, você quer agradar a Deus, então tá tudo bem. Só que isso é legalismo puro, sem mistura. Mas, Bibo, eu queria falar isso, que eu orei muito, cara, para escrever esse livro, porque eu não queria mesmo causar problemas, eu queria trazer luz. Só que aí sabe o que Deus me falou, cara? Em oração, ele falou que eu seria como Jeremias. Eu estaria pregando coisas que as pessoas não querem ouvir. Vai ser problemático, mas mais importa obedecer a Deus. E diante das verdades que eu descobri, eu falei, cara, eu não posso reter isso para mim. Seria muito incorreto eu só fazer agora de um jeito diferente e ser mais livre desses pesos, e entender essas porcentagens e só guardar isso para mim, né? Vamos lá, ok. Mateus, o dízimo, né, da forma que a lei coloca, da forma que era praticada no tempo bíblico, ela tá ok. Isso não desencadeia como uma prática para a igreja, né? Essa 10ª parte de alimentos e tal. Ok, como é que então eu lido com o dízimo hoje, com as minhas contribuições? Como é que eu faço? Nessa intenção e nesse intuito de não gerar problemas para os pastores, para os líderes, mas gerar uma vida mais generosa, eu trago 2 opções para lidar com o dízimo na igreja brasileira cristã. Primeira opção, continuidade. Manter a prática do dízimo como 10%, como algo positivo e um ponto de partida para ser generoso, mas com porcentagens apenas como referência e não exigidas com o jugo legalista. Primeiro ponto é esse. Mateus, ponto esse, já que a gente citou ele aqui anteriormente, eu já vi um vídeo do Nicodemos indo nessa direção, inclusive. Isso, como, olha, gente, vamos pegar os 10% aqui como referência, né? Você quer saber o quanto você quer dar dos seus ganhos? Usa o 10% como referência, entende? Não como obrigação, tem que ser 10%. Não, tem. Então eu entendo que essa é uma possibilidade, Bibo, porque a Bíblia ela ensina os princípios, né, de dar com regularidade, né, em 1 Coríntios 16, ele tem vários princípios ali de dar de forma sistemática, de honrar os líderes com dupla honra. Então, se você falar, então acabou o dízimo, você tem o risco de deixar de praticar todos esses outros princípios que estão no Novo Testamento, né? Então, é uma forma possível continuar com essa porcentagem, mas sem o legalismo de obrigar e de gerar culpa por isso, até porque nem a lei e nem a graça exige essa porcentagem, né? Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que eu vejo é do dízimo ser considerado obsoleto, ou seja, essa palavrinha não funciona mais para o Novo Testamento, para cristãos, né, que vivem na Nova Aliança, mas isso não anula a necessidade de ser generoso, suprir as necessidades de líderes da igreja do próximo, e nem justifica um individualismo relativista, que eu só dou se eu quero, eu dou quando eu quero, e é relativo, porque o que importa é eu fazer o que eu acho que é certo. Não, o cristão é chamado, por exemplo, a carregar os fardos uns dos outros, é chamado a honrar os líderes, a cuidar dos necessitados. Cara, se você vai descontinuar a prática do dízimo, você tem que ir além, muito além do que a lei falava. É o que o Timothy Keller defende, né? O Timothy Keller fala isso. É impossível alguém que é salvo pela graça dar menos do que alguém que tinha menos revelação do amor de Deus na lei. Então assim, ambas as respostas vão na direção dos princípios que mais valem. Por quê? Porque a porcentagem em si não vai salvar ninguém. A porcentagem em si não é a métrica que Deus vai ver o teu coração e vai ver o que você dá, o que você faz, né? Então, não é isso que mais importa. Então, é aí que eu chego no o que mais importa. O que mais importa, que eu entendo, não é a definição de dar a 10ª parte da renda para Deus ou para a igreja. O que eu entendo que o que mais importa é dar com amor, com justiça, com fidelidade, para suprir necessidades e para anunciar o reino. Então muda a lógica. A lógica não é um número. E aí, assim, antes de chegar na conclusão disso, que é a mensagem principal do livro,
eu faço todo um recorte, Bibo, de cristãos ao longo da história que defendem o dízimo como princípio, que é isso que eu falei, de continuar com 10% como referência, e cristãos ao longo da história que defendem que não tem mais. E você tem muita gente para os dois lados. Para o que não tem mais, vou dar 3 exemplos. Martinho Lutero. Lutero fala que dízimo é cerimonial, não deve ser mais vivido por cristãos. John Wesley, ele fala assim, cara, não foque em porcentagens. Dê tudo, honre a Deus com tudo. Então, se você está usando para gastar, para comprar, para vender, isso também precisa ser honrar a Deus. E não só dar 10% e fazer o que eu quiser com o resto. Então, John Wesley fala isso. Deixa eu ver algum outro exemplo de... o John MacArthur, que é um teólogo agora que tem Bíblia, tem comentários, é um cara que está vivo. Ele também fala assim, dízimo obsoleto, não existe mais, o importante é ser generoso. De outro lado, você vai para o princípio, né, que é uma porcentagem que serve de referência. Tem um exemplo que eu acho muito legal, que é da Igreja da Escócia. Eles chegam à conclusão seguinte: nós entendemos que o dízimo não é a forma bíblica do cristão doar, mas também entendemos que as igrejas que incentivam ao dízimo são mais generosas. Olha que interessante. Então, eles falam assim, às vezes manter a prática é positivo para a igreja, porque vai levar uma pessoa, que nem uma bicicleta de rodinhas, a começar a ser regular e aumentar a sua generosidade e servir cada vez mais ao reino. Então, aí a prática vai depender muito da dinâmica da igreja e o ensino não gerar menos generosidade. O problema que eu tenho, Bibo, com as pessoas que vão usar esses argumentos meus, e eu não quero que usem, eu estava vendo o filme Oppenheimer, não quero que usem isso como uma bomba para acabar com as igrejas. Mas eu sei que pode ter gente que vai fazer isso. O que não faz sentido é usar isso para não dar, para ser mesquinho. Não faz sentido nenhum. É ao contrário. É dar tudo, é dar muito mais, é renunciar à vida. Né? Então, outros que defendem o princípio, a gente já falou, né? O Nicodemos, o Luciano Subirá, defendem o dízimo como um princípio. Né? Alguns até vão para o mandamento, dizer que se você não dá, você é maldito, que aí eu discordo. Né? Eu entendo também, que isso não é cristão. Violentamente discordo. Nossa. Mas assim, a parte do princípio tem vários cristãos que defendem. Como eu falei desse exemplo da Igreja da Escócia, Luiz Saião, você tem Rick Warren, você tem aquele cara que fala da dinheiro, bens, eternidade, que eu esqueci agora o nome. Então você tem vários cristãos também, o outro é o Billy Graham. Billy Graham defende, Matthew Henry, comentários bíblicos, defende o dízimo. Então você tem cara dos dois lados, você tem um monte de gente. Então, para mim, a questão é a seguinte, aonde que eu chego ao denominador? Para mim é o seguinte, cara, dízimo como maldição, não, porque a gente não é chamado a viver uma vida legalista, de dar para ganhar. A Bíblia diz, dê e receberá, mas não dê para receber, porque isso aí é moeda de troca. E moeda de troca não tem nada a ver com cristianismo. Eu falo isso com todo temor, mas Jesus diz assim, dê sem esperar nada em troca. E Deus não é obrigado a dar, gente. Deus não é obrigado a retribuir 100, 200, 50. Deus, ele destrói seus sonhos, cara. Exato, é isso aí. É um outro livro muito bom. E até de dizimista, hein? Deus destrói sonhos de dizimista também. Agora, isso não quer dizer, Bíblia, que Deus não vai abençoar quem é generoso, porque a Bíblia fala, aquele que semeia muito, colherá muito. Só que aí eu gosto de dar uma nova definição para prosperidade. Prosperidade não é eu receber de forma individual e materialista. Prosperidade é o Salmo 1. O justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá frutos na estação certa e tudo o que ele faz prospera. A prosperidade da árvore é gerar fruto para o outro. Então o justo, quando ele prospera, ele traz bem-estar para o outro. Então ele pode ganhar, mas ele gera bem para o outro também. Não é individualista. Exato. E infelizmente a gente está vinculando a prosperidade mundana ao conceito do dízimo. De eu ganhar mais e ter um carro mais novo e uma casa melhor, a doação. Exato. Que é uma coisa doideira, né, cara? E, gente, eu acho que esse é o lance, né? Infelizmente, as igrejas que praticam o dízimo como um mandamento, não, porque tá na Bíblia e tem que fazer, geralmente o discurso tá aliado a isso. Olha, você tem que dar porque Deus vai te abençoar, vai abrir as portas do céu para você. A motivação é totalmente contrária à ideia de generosidade na Bíblia, sabe? Você dá porque você percebe a necessidade, você dá e você oferta numa igreja local porque você está ali sendo servido por essa igreja local, porque essa igreja local serve a comunidade ao seu redor, sabe? Então, assim, e outra, cara, geralmente igrejas que praticam o dízimo como mandamento,
É complicado. Geralmente né, a vida da liderança ali, enfim, sabe? Gente que está enriquecendo muito com a igreja. Tem que tomar muito cuidado, sabe? Então acho que esse livro aqui, gente, ó, é um livro para ser estudado, lido, tá? Um bom livro para grupo pequeno. Dízimo, o que mais importa? De Mateus Ortega. Devo dar o dízimo? Essa é a pergunta. Como é que você responde essa pergunta agora, depois de ouvir este podcast, tá bom? Mateus, parabéns pelo teu livro, cara. Parabéns aí, Thomas Nelson, por possibilitar esse lançamento. E é isso, cara. Muito obrigado pela tua pesquisa, né? Tá bem encapsulada aqui. Para você que quer ir mais a fundo, tem as notas, tá bom? Um bom livro, gente, tem nota de rodapé, tá bom? Um bom livro tem nota de rodapé, fica a dica aí. E aqui o mais Mateus... de 300 notas, Vitor. Olha só, 300... é isso, cara, é isso, sabe? Então, assim, é nota de final de capítulo, tá aqui. Então, você pode ver de onde o Mateus tirou a informação e ir também mais a fundo. Mateus, obrigado pelo teu tempo aqui, cara. Obrigado por essa tua pesquisa e que Deus te preserve, te conserve e aguente as pedradas que virão, né, aí dos caciques da fé, enfim, né, dos usurpadores do povo, se manifestarão. Ou não, né? Mas que bom que ele possa abrir os olhos aí de boa parte da igreja brasileira. Minha oração é que gere saúde e gere uma vida mais íntegra, uma vida mais generosa. Cara, eu mesmo tomei algumas decisões na minha vida pessoal depois de escrever esse livro, em que eu não estou sendo menos generoso, estou sendo mais, né? Porque eu entendi os princípios. Então, eu acho que esse é a minha vontade para quem está ouvindo. Queria terminar lendo uma frase aqui, claro, na orelha do livro. Manda. Tá aqui na orelha do Charles Swindoll. Eu acho muito legal essa frase. Fala assim: como e por que damos é muito mais importante para Deus do que o que damos. A atitude e o motivo são sempre mais importantes do que a quantia. Além disso, quando uma pessoa cultiva o gosto de doar pela graça, a quantia se torna praticamente irrelevante. Uau. Eu acho lindo isso aqui. Como é ter um coração que é alegre, que dá com alegria, né, que é generoso, com sabedoria, com equilíbrio, com bom senso, com honra aos líderes, com justiça aos necessitados. Então esse como, ele é muito precioso, né, muito mais precioso do que a parte numérica da porcentagem, né? Então é isso que eu tenho buscado viver na minha vida. E para encerrar, Bibo, uma coisa que é muito importante é como cristãos lidam com temas polêmicos como esse. Eu entendo que cristãos não são chamados a viver cabo de guerra entre doutrinas e denominações, mas a convergir naquilo que é essencial: a unidade, o amor, a justiça, a generosidade. A Igreja Morávia tem uma frase que eu acho muito legal, que eles dizem assim: nas coisas essenciais, a unidade; nas coisas não essenciais, a liberdade; e em todas as coisas, o amor. Né? Eu entendo que muitas vezes, ainda que você saiba que o dízimo já não é mais da forma que pregam e falam, isso não quer dizer que você vai lá quebrar o pau com todo mundo, sabe? E dividir a igreja por causa de argumentos feitos de forma insensível, né? Até mesmo pessoas que têm muita sabedoria. Eu entrevistei um cara, o David Courteau, que escreveu vários livros sobre dízimo. Ele falou que ele congregava numa igreja onde ele dizimava, para cumprir, para estar em consonância com o que a igreja fazia. Então, a unidade é essencial, né? Então, não vamos trazer escândalo e divisão para o corpo de Cristo por questões não essenciais. No fim das contas, o quanto você doa não é o essencial. O essencial é o como e o porquê. Obrigado, viu, Bibo, por esse tempo, cara. Foi muito bom conversar contigo. É nóis, tamo junto, meu irmão. Seja bem-vindo aí, volte mais vezes com novos projetos e vamos trocando ideias. Muito bom. Aliás, a tua iluminação ficou boa agora, o que aconteceu? Olha aí, ó. Mudou alguma coisa? Mudou, ficou mais claro, brilhoso, ficou cor do ouro, porque é o que o dízimo faz, né? Traz ouro pra nossa vida. Gente, é isso, ficamos por aqui com esse episódio. O link pra você comprar o livro do Mateus tá aqui na descrição deste BTcast em bibotalk.com e também no nosso YouTube. Vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, tá bom? E o link tá aqui na descrição deste episódio. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.